profissional, na verdade, né? Mas assim, em termos de disciplinas médicas, né? O que a gente vai ter? Esse é um paciente que ele vai ter, basicamente, da parte motora, vai ter então uma paraplegia flácida, né? E aí de graus variados ali, né? Dependendo do nível que você tem. Desde um paciente torácico que não tem, como a gente vai falar, não tem movimentação nenhuma dos membros inferiores, até um paciente que tem praticamente todos os músculos presentes nos membros inferiores, né? Mas além disso, assim, tudo que dá inervação sacral ali, então controle esfincteriano, tanto vesical quanto do intestino, vai ter alteração. Então o urologista muitas vezes não, é sempre necessário. O gastro muitas vezes também precisa, né, para ver a questão intestinal. Além disso, obviamente, o neurocirurgião, né? Porque é uma doença eminentemente neurocirúrgica para começo de conversa. Então, ele vai ter aquelas complicações que eu falei, a injeção do cerebelo pelo forame magno, uma formação de Chiari, ele pode ter hidrocefalia, que pode ou não precisar de derivação, e a medula presa, que pode acontecer com o passar do tempo. Então, o neuro, o uro e o ortopedista geralmente são os pilares ali, e aí vai ter os outros também que vão muitas vezes ser necessários. O gastro, ter um pediatra que está habituado com esse tipo de tratamento, né? Fisioterapeuta, né? Aí, isso. E aí as outras áreas, assim, que não são médicas, mas, assim, o fisioterapeuta, o TO, para ver tanto a questão de cadeira de rodas também, o terapeuta ocupacional é importante. E são, né, todas essas áreas que você precisa envolver. Um fisiatra, muitas vezes, que ajuda também na coordenação da reabilitação, quando o ortopedista não faz essa parte. Então, um paciente que tem uma bexiga neurogênica, né, precisa do urologista, a maioria das vezes de cateterismo vesical intermitente. Então, a gente está falando de um paciente que ele é colonizado, né? Uhum. E essa questão da dificuldade, do trânsito intestinal. Então, às vezes precisa fazer até remoção manual das fezes. Então, a gente está falando de um paciente que tem translocação bacteriana, que tem bacteremias recorrentes, né? Então, tanto pela questão intestinal quanto urinária. E aí você pensa, Fernando, um paciente que está usando shunt, né? Ele tem uma derivação ventrículo-peritoneal e ele está sempre fazendo bacteremia. Então, olha, essas são as complicações, né, que a gente acaba tendo que enfrentar. Às vezes, você falava a questão do cognitivo, só pegando esse gancho, né, porque o cognitivo do mielo, da criança com mielo, né, desculpa, quando nasce, é normal, né? Sim. Então, a gente pensa que essa deterioração cognitiva, ela vem das complicações, né? Exato. Ela pode, claro, que a criança pode ter uma complicação que hoje em dia tem sido menos frequente, mas eu pegava muito na CD também, uma criança que tinha uma mielo e de repente teve uma complicação no parto, não foi adequado pré-natal. Já tive crianças que foi descoberto a mielo no nascimento também, então, e aí acaba tendo um parto difícil, e aí, claro, ela tem muitas vezes uma mielo com uma paralisia cerebral, assim, porque você acaba tendo um dano neurológico ali perinatal também, né? Mas não é o normal, é isso que você falou, né? Acaba sendo uma deterioração cognitiva por causa de de uma complicação neurológica que vai acontecendo com o tempo, né? Uma hidrocefalia não derivada, que precisaria ter sido derivada, né? Lembrando que, aí para os residentes também, a malformação mais comum cerebral é Arnold-Chiari tipo 2, né? Presente em cerca de 30% a 40% dos pacientes com mielo também, bastante prevalente. Então, lembrar que isso é uma questão de prova super batida. E o que é o Chiari tipo 2? E é importante ser medular para eles. Isso é o Francesco falou, né? Essa herniação aí pelo forame magno, né? Então, Sim. Isso é muito característico, né?